é o slide número 6. Slide número 6. Então, o que é paga, promessa de recompensa, que é o caso do inciso 1? Paga é pagar. Então, paga um sujeito para que ele execute o homicídio. E promessa de recompensa, também no inciso 1, é para que o sujeito mate alguém e depois ele receba algum valor, algum bem, não necessariamente tenha que ser dinheiro. Então, o Código Penal, no parágrafo 2º, inciso 1, qualifica o homicídio mediante paga ou promessa ou por outro motivo torpe. Então, deixa eu fechar isso aqui. Abrir aqui de novo. Tá. Paga, então, paga o sujeito, ele vai lá e mata alguém. Promessa de recompensa. Promete a recompensa, o sujeito mata alguém com essa promessa. E o outro motivo torpe, que está em inciso 2, na realidade é 1, está errado aqui no slide, é um motivo repugnante. Por exemplo, matar por herança, matar por uma outra situação envolvendo valores, por disputa de bens, por exemplo. Vamos ver algumas jurisprudências, então. Paga. Eu tenho todas as jurisprudências do STJ, todas são recentes, desse ano passado ou deste ano. A primeira, quem está acompanhando aí, fala da prisão preventiva, em face da gravidade das circunstâncias do delito. Trata-se de homicídio qualificado mediante paga e por meio que dificultou a defesa da vítima. Aqui tem duas qualificadoras, para nós interessa a paga. O sujeito pagou para um terceiro matar a vítima. Em que o recorrente teria contratado um dos corréus para ceifar a vida da vítima, alvejada na cabeça por disparos de arma de fogo. Então, nesse caso aqui, uma jurisprudência do STJ, o sujeito pagou alguém antecipadamente, esse alguém foi lá e matou, então, a vítima. Agora, promessa de recompensa. Então, o sujeito mata mediante promessa. Aqui diz assim, alguém está pedindo para entrar. Tá, autorizado. Vamos adiante. Então, sobre a promessa de recompensa, então. Então, aqui, acusados como mandantes de um crime que ceifou a vida da vítima, sua ex-sócia, em razão de desentendimentos empresariais, mediante promessa de recompensa. Ou seja, sócio, né, prometeu para o executor alguma espécie de pagamento, alguma recompensa. A diferença, então, é essa, é bem tranquila. Paga, pagamento antecipado. Promessa de recompensa, pagamento posterior. Não precisa ser dinheiro. Bens também são suficientes. E o motivo torpe, que é o terceiro, então, qualificador do parágrafo 2º no homicídio. Aqui, essa jurisprudência aqui, do STJ também, né, qualificadora do motivo torpe, está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas, e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas da execução. Na realidade, aqui, então, o motivo torpe foi porque a morte se deu por disputa de tráfico de drogas. Então, na realidade, isso é dinheiro, né? Então, é um motivo torpe, um motivo repugnante matar alguém por disputa de tráfico de droga, qualificado por motivo torpe. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão interrompendo. Eu não estou vendo vocês. Alguém pediu para entrar, mas já saiu. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos adiante. Outra de motivo torpe, pessoal. Na hipótese do decreto prisional, que fala primeiro da prisão, então, vamos chegar direto no ponto. Homicídio qualificado cometido com extrema violência mediante emprego de arma de fogo com a qual atingiu a vítima por 4 vezes, por motivo fútil, ou seja, ciúme do agravante em razão de suposto relacionamento amoroso entre a vítima e a esposa do agravante, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, o que revela a gravidade concreta da conduta
e a periculosidade do agente. Esta aqui, então, foi considerado um motivo fútil, né, e não torpe, por ciúmes. Os ciúmes, nós vamos ver algumas jurisprudências depois, que ele pode ser qualificado por motivo torpe, por motivo fútil e pode não ser homicídio qualificado. Então, ele tem algumas questões que nós teremos que ver. Nesse caso aqui, ele matou a pessoa que se relacionava com a esposa dele, né? E aí respondeu por homicídio qualificado por motivo fútil em virtude dos ciúmes. Depois nós temos aqui o inciso 2, que é motivo fútil exatamente. Então, aquela minha jurisprudência veio antecipada. O inciso 2 diz assim: homicídio qualificado, inciso 2, por motivo fútil. Fútil é um motivo insignificante. Não esqueçam que tem que ter um motivo. Motivo fútil não é igual a sem motivo. Tem que ter um motivo. Um motivo muito simples, insignificante. Então, o ciúme, às vezes é e às vezes não é motivo fútil. Pode ser torpe, às vezes fútil, depende das circunstâncias, tem decisões para todos os lados, tem doutrina para todos os lados. Vamos ver aqui mais uma jurisprudência de motivo fútil. Homicídio qualificado cometido, esse aqui é a mesma jurisprudência que eu acabei de ler, com extrema violência, mediante emprego de arma de fogo, com a qual atingiu a vítima por 4 vezes, por motivo fútil, qual seja o ciúme do agravante em razão de suposto relacionamento amoroso entre a vítima e a esposa. Então, nesse caso aqui, é motivo fútil o ciúme, foi considerado pelo STJ. Tem diversas decisões, como eu falei. Vamos ver outra aqui. Também motivo fútil, uma outra jurisprudência. Na espécie, as decisões presentes demonstram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso. Crime de homicídio cometido a traição ou por motivo fútil, apontando-se após desentendimento em momento anterior com a vítima, o acusado conduzindo uma motocicleta retornou ao bar onde se encontrava o ofendido e inopinadamente desferiu-lhe vários golpes de faca, inclusive após a vítima estar caída ao solo, atingindo seu abdômen e causando-lhe a morte em razão de lesões provocadas. Circunstâncias essas que revelam frieza e periculosidade. Esse caso aqui, então, a discussão no bar foi considerada motivo fútil, ou seja, um motivo insignificante para o sujeito retornar e esfaquear a vítima. Próximo, inciso 3, emprego de veneno e fogo ou explosivo. Então, qualifica o homicídio. Inciso 3, emprego de veneno, emprego de fogo ou explosivo, por asfixia, tortura, meio insidioso, meio cruel ou meio que resulte perigo comum. Então, vou repetir para nós vermos jurisprudência. Na realidade, isso aqui a gente já viu na aula passada. Então, o inciso 3 diz que qualifica o homicídio. Inciso 3, parágrafo 2º do artigo 121. Por emprego, se o homicídio se der por emprego de veneno, por fogo ou explosivo, por asfixia pode ser enforcamento, né, tirar o ar, afogamento, enfim, por gás, e por tortura, pessoal. Além disso, também qualifica, no inciso 3, por praticar o homicídio por meio insidioso, que é dissimulação, surpresa, por meio cruel, ou meio que possa resultar de perigo comum. Então, vamos ver algumas jurisprudências. Primeiro delas, trata do veneno. Né? Então, no caso, a recorrente foi denunciada por diversas vezes tentar envenenar sua sogra, olha só, né, a sogra, com raticida, por não concordar com a forma que a ofendida educava seu neto, filho da denunciada. A réia era responsável pelos cuidados da idosa de 76 anos,
e trocava o conteúdo dos remédios da vítima pelo veneno. Então, aqui ela foi denunciada pelo homicídio qualificado com emprego de veneno, porque ela utilizava, em vez do remédio, veneno para rato. Fogo, pessoal, também do STJ. Paciente teria ateado fogo na vítima, sua companheira, impedindo que ela buscasse socorro, sob a ameaça de pôr fogo na casa, e ainda ameaçado de morte o filho. Então, ele colocou fogo na esposa, e homicídio, além do feminicídio, qualificado pelo emprego de fogo. Tudo bem até agora? Alguém está com alguma dúvida, alguma pergunta? Na realidade, é bem objetivo, né? Só revisar o que a gente fez na aula passada. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Outra jurisprudência aqui por fogo, pessoal. Narra representante que o apelante, né, ele se apossou de frascos de perfume. E aí ele espirrava nos irmãos dele esse perfume que tem álcool, né? E pegou um isqueiro e ficou balançando o isqueiro como se fosse colocar água. E depois ele saiu, colocou fogo também no portão da rua, mas não chegou a colocar fogo nos irmãos. Então, nesse caso, vai ser uma tentativa, né? Mas ele jogava o álcool pelo perfume, né, nos irmãos. Então, seria tentativa qualificada por fogo. Explosivo. Então, o uso de explosivo. Homicídio com uso de explosivo. Nesse caso aqui, o sujeito ele jogou um objeto, né, no quintal do vizinho. Tinha desavenças com o vizinho e jogou, então, no quintal dele uma bomba caseira. E uma bomba caseira atingiu uma criança de 2 anos de idade. Então, utilizando-se desse explosivo, né, ele responde por homicídio qualificado por emprego de explosivo. Ele jogou uma bomba caseira no pátio do vizinho e acabou atingindo uma criança. Por asfixia. Nesse caso aqui, ele apertou, então, comprimiu o pescoço da vítima, sua ex-companheira, até ela virar óbito. Então, asfixia, né? Apertou com as mãos o pescoço da companheira e veio a óbito. Então, essa é uma forma de asfixia. Pode ser com saco plástico, pode ser com gases, pode ser com afogamento, tudo são formas de asfixia. Tortura. O que se considerou aqui no STJ como tortura? Então, a vítima foi submetida a cárcere privado, né? E foi também caracterizado pelo emprego de requintes de crueldade e tortura. O que ele fez? Foi, então, peça-chave para a manutenção da vítima em cárcere privado essa tortura, né? Foi submetida a intenso sofrimento, causando lesões que a levaram a óbito. Vale relembrar que a brutalidade com que a vítima foi agredida, como descrito na exordial acusatória, a vítima foi golpeada com um pedaço de pau pelo terceiro denunciado. Já o segundo denunciado lhe dera uma gravata, colocando o braço no pescoço. Então, foi considerado todas essas formas, né, de chegar à morte do sujeito como tortura. Então, foi homicídio qualificado por tortura. Pergunto para vocês falar um pouquinho também, lembram como diferenciar o homicídio qualificado por tortura da tortura, lei de tortura, crime de tortura, com resultado morte? Não é quando a tortura tem a intenção de causar dor. E o homicídio é que não era a intenção matar, mas a pessoa acabou vindo a óbito, assim. Não era a intenção, era matar, mas não para causar dor, para torturar, que nem. Acho que é isso, não é? Mais ou menos. Quando é o homicídio,
a intenção do sujeito, como falou, é matar. Então, ele quer o resultado morte e ele fica torturando a pessoa, como a gente viu nessa jurisprudência agora, causando lesões, né, até chegar à morte. E quando o sujeito quer torturar, que aí se configura, lembrem, para obter uma informação, uma declaração, a intenção não é matar, é torturar para obter algo, uma informação, uma declaração, e ele fica torturando a pessoa e culposamente acaba, não é intenção, não é dolo, acaba que o sujeito vem a óbito, morre, né? Então, essa é a diferença no homicídio qualificado, a intenção é matar, mata-se torturando, com requintes cruéis. E na tortura, lei de tortura, a intenção não é matar, mas acaba, mediante tortura, vindo a óbito. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vou adiante. Meio insidioso, pessoal. Meio insidioso é algo, um disfarce, né? Aqui a jurisprudência, aqui uma doutrina do César Roberto Bittencourt. Ele diz que a utilização de veneno pode ser um meio insidioso também, né? Além de ser uma qualificadora lá do emprego de veneno, também pode ser um meio insidioso. Mas ele diz o seguinte: só qualifica o crime se for feita dissimuladamente, como cilada. Então, para o veneno, envenenamento constituir meio insidioso, é indispensável que a vítima desconheça a circunstância de estar sendo envenenada. É que lá na hora da qualificadora pelo meio do veneno, o sujeito pode até saber que está sendo envenenado, é obrigado a beber, coloca na boca dele, né? Então, aí não seria meio insidioso. Nesse caso aqui, quando o sujeito não sabe, está sendo colocado dissimuladamente o veneno na comida, por exemplo, no remédio, como nós vimos, pode ser meio insidioso, segundo o César Roberto Bittencourt. Aí vai depender da decisão, da interpretação, né? Se vão colocar como meio insidioso a qualificadora ou como emprego de veneno. O resultado é o mesmo, né? Apenas 2 a 30 anos. Só que vai ser usado apenas uma das qualificadoras, claro, né? Se escolhe meio insidioso ou se escolhe emprego de veneno. E Tudo provocar bem, um acidente. Provocar um acidente com a intenção de matar é insidioso ou entra em outra parte? Não, se for assim, tipo, disfarçadamente, dissimuladamente, é meio insidioso. Certo. Outra aqui de meio insidioso, pessoal. Meio empregado para a prática do crime, mas o modo insidioso com que o agente o executa, utilizando para isso recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Então, nesse inciso, né, a qualificação do homicídio não decorre do meio utilizado, mas do modo insidioso com que a vítima delituosa atividade delituosa é praticada, dificultando e impossibilitando a defesa. Então, são maneiras, né, disfarçadas que se usa para que a pessoa acabe sendo vítima de homicídio. Insidioso é emprego, então, de dissimulação. Meio cruel. Então, qualifica também o crime por meio ocasionado, né, praticado por meio cruel. Então, nesse caso aqui, o agente agindo previamente ajustado com a unidade de propósito, juntamente com os demais corréus, matou a vítima por motivo torpe, com o emprego de meio cruel. O meio cruel, nesse caso aqui, foram 35 facadas. Isso é interessante. Isso acontece bastante vezes. Nós vemos por aí seguidamente ocorrer, principalmente o marido, enfim, mas a pessoa desferir muitas facadas na vítima. É considerado pela jurisprudência do STJ como um meio cruel, então, esse elevado número de facadas. Próximo, ainda meio cruel, pessoal. Nesse caso aqui, cometido mediante utilização de recurso que impediu a defesa da vítima, a qual foi colocada no interior de um veículo antes de ser encontrada morta, além de ter sido agredida pelos réus, sendo que todos estavam armados, tudo a indicar o meio cruel empregado para a execução.
Então, o sujeito foi colocado no porta-malas do veículo, né? E, mediante utilização de recursos que impediu a defesa da vítima, que foi colocada no interior do veículo antes de ser encontrada morta, além de ter sido agredida pelos réus. Então, essa situação de colocar dentro do veículo e agredi-la, estando todos armados, diversos autores, foi considerado também pelo STJ como um meio cruel. Certamente ele foi bastante agredido para ser considerado meio cruel, senão não seria meio cruel. Perigo comum também qualifica o crime. Nesse caso aqui, o sujeito na rua, local público, desferiu diversos tiros, né? Então, foi considerado perigo comum, claro que é, né? O sujeito na rua desfere muitos tiros, arriscando a acertar outras pessoas além daquela que ele queria alvejar. Então, qualificou o homicídio por perigo comum. O próximo inciso 4 do artigo 121, parágrafo 2º, diz que qualifica o crime, o homicídio à traição, né, que é um ataque inesperado, por exemplo, um tiro pelas costas, por emboscada, esperar alguém, quando alguém se aproxima, matá-lo, ou dissimular, né, oculta-se a intenção do crime para surpreender, então, o sujeito. Por exemplo, passa-se por amigo do sujeito. Tem uma jurisprudência que eu vi que o sujeito era amigo, queria matar um amigo, convidou ele para fumar maconha no local ermo. Atraiu ele para lá, e aí lá mataram a vítima. Então, é uma espécie de simulação. Ainda no inciso 4, recurso que dificulta ou impossibilita a defesa e também pela surpresa. Vamos ver algumas jurisprudências, então. Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Nesse caso aqui, o que diz a jurisprudência do STJ? O denunciado, né, já possuía uma desavença com a vítima e saiu a procurar essa pessoa, sabendo o local onde poderia encontrá-la. Então, foi atrás. E aí ele muniu-se, né, armou-se de um pedaço de pau e escondeu-se, e quando a vítima surgiu, ele atacou a vítima pelas costas, desferindo-lhe golpe na cabeça. Aqui foi considerado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como recurso que dificulta e impossibilita a defesa da vítima, mas também poderia ser considerado como uma emboscada, né? Como uma atraição, qualificadora pela traição, né? Então, aqui caberia para essas três qualificadoras, aí o julgador vai ter que escolher uma. Quando se dificulta, né, recurso que dificulta a defesa da vítima, o nome já dá uma ideia. Foi feita alguma atitude que dificultou a defesa da vítima. Por exemplo, atar a vítima para matá-la. É um recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. 5, 6 pessoas matam algumas seguram e a outra mata. É recurso que impossibilita a defesa da vítima. Nesse caso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, o TJ entendeu, eu não iria por essa opinião, mas o TJ entendeu que a vítima foi alvejada com um pedaço de madeira que o agressor tinha pelas costas. Eles entenderam que estar pelas costas, né, dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Não está errado também, está certo, né? A vítima não teve como se defender, dificultou ou impossibilitou. Mas teria outras duas aí, emboscada ou a traição. Poderia também se pensar. Provavelmente a mais correta seria a traição. Alguma dúvida nessa aqui, pessoal? Vocês entenderam esse raciocínio aqui que caberia mais de uma qualificadora, daria para escolher uma delas? Vocês conseguiram compreender isso? Sim ou não? Professor, a gente ouve falar nos jornais de homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Isso tem alguma influência no cálculo da pena? A pena, sim. No cálculo final, sim, mas ela qualifica uma vez, aumenta a pena de 6 a 20 para 12 a 30.
Aí a outra qualificadora, ela pode ser empregada como a causa de aumento de pena, que é na segunda fase. Não sei se tu entendeu, Leandro. Compreendi, sim, professor. Lá na segunda fase, se tu pegar o artigo 61 e 62 do Código Penal, ele tem diversas situações que aumentam a pena, que são as mesmas qualificadoras do homicídio. Então, se tu tem duas qualificadoras no homicídio, uma tu qualificou, a pena subiu para 12 a 30. E uma sobrou. Tu não precisa de duas para qualificar o crime. A outra tu vai usar lá, se tiver no 61, 62, e vai ter, como a causa de aumento de pena. Só que, nessa jurisprudência que eu estou lendo, Leandro, não sei se tu conseguiu diferenciar, esse caso não são duas qualificadoras. Nesse caso, é uma qualificadora ter agredido com um pedaço de pau pelas costas, que o TJRS entendeu como recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Ela está de costas, não tinha como se defender. Mas poderia ter usado como traição. A traição é pelas costas. Não sei se vocês entenderam essa situação. Só que é uma qualificadora, ou usa uma ou usa outra. Poderia ter sido duas qualificadoras, se fosse a traição, ali colocar pelas costas a paulada, né? Que o TJ usou como recurso que dificulta e impossibilita a defesa da vítima. E se tivesse outra, por motivo torpe, por uma herança, por exemplo, agrediu pelas costas por uma herança. Eu teria duas qualificadoras, por motivo torpe e a traição, ou, nesse caso, que o TJ escolheu, recurso que dificulta e impossibilita a defesa da vítima. Conseguiram compreender isso, pessoal? Só me digam aí que sim ou não. Sim, professor. Tá bem. Sim. Outra aqui que recurso que dificulta e impossibilita a defesa da vítima. Então, aqui nesta situação aqui, houve uma discussão, né? Com a vítima, autor e vítima, e a vítima segurou, então, segurou a pessoa, né? Para que a sua filha deferisse golpes, ou seja, uma pessoa segura a outra e a filha desfere golpes. Então, na realidade, duas pessoas são autores e uma é vítima. Um dos autores segura a vítima e o outro desfere facadas. Aqui está o clássico caso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Ela está sendo segura para a outra matar. Aqui é clássico isso aqui. Uma outra situação que a gente vê, que eu já vi jurisprudência em outro sentido também, mas que a gente vê, vocês já devem ter visto esses casos em que o sujeito está andando na calçada, alguém encosta de moto e incontinente desfere um tiro. É um caso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima também, não tem como se defender praticamente. Vamos adiante. A traição, pessoal. Agora vamos ver aqui uma do STJ, sobre uma qualificadora de homicídio à traição. Então, nesse caso aqui, homicídio cometido à traição e por motivo fútil, então são duas qualificadoras aqui, duplamente qualificado, né? Apontando-se que após o desentendimento em momento anterior com a vítima, o acusado conduzindo uma motocicleta, retornou ao bar onde se encontrava o ofendido e inopinadamente desferiu vários golpes de faca. Então, a gente já viu isso aqui. Isso aqui foi considerado duas qualificadoras, o motivo fútil e a traição. Então, ele voltou ao bar, né, e pegou a pessoa desprevenida e a matou com facadas. Emboscada, STJ também. Então, nesse caso aqui, uma execução a sangue frio, né, da vítima, com inúmeros disparos de arma de fogo, em típica emboscada, mesmo se tratando do tio do verdadeiro desafeto do grupo, que compareceu ao local em seu lugar, uma vez que seu sobrinho era cadeirante. Então, o tio foi no lugar da sobrinha, questão de droga, ele foi chamado lá, ido para lá, o cadeirante não foi, que era, entre aspas, o traficante, foi o tio dele, e acabou sendo morto, né, mediante essa emboscada que foi feita para ele. Atraíram ele e o mataram. Dissimulação.
nesse caso aqui, também é do STJ. Aqui diz que teve concurso de agentes, né, mediante simulação, fingindo ser passageiros, solicitaram o serviço da vítima. É um táxi, né, pessoal? Solicitaram como uma corrida de táxi, na realidade já era para matar o taxista. Então, dissimularam, né, a corrida de táxi, mas na realidade era para executar o taxista. O inciso 5 diz que qualifica o homicídio para assegurar a execução, para assegurar a ocultação ou a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, olha só, se pratica um homicídio para quê? Para assegurar a execução de outro crime. Então, eu quero sequestrar a vítima. Eu mato o guarda-costas. Para me assegurar a execução do sequestro, eu pratiquei um homicídio, que qualifica porque é para assegurar a execução. Segunda parte, assegurar a ocultação e a impunidade. Então, eu destruo provas, eu mato alguém que seria testemunha para que ele, que viu o meu homicídio anterior, não me delate, não seja testemunha. Então, eu mato alguém e eu noto que tem uma testemunha. Então, eu mato a testemunha para ocultar e para ficar impune ao primeiro homicídio. Então, é um homicídio qualificado para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime. Não precisa nem ser homicídio, né? Eu mato para a testemunha que viu roubando, que viu sequestrando, que viu estuprando, o homicídio que é qualificado para assegurar a impunidade de outro crime. E, por fim, ali, assegurar a vantagem de outro crime. Então, eu matar o comparsa, por exemplo, para ficar com a vantagem do crime, vamos ver umas jurisprudências. Primeiro, assegurar a execução. Nesse caso aqui, o agravante, né, fez uso de certificado de registro de licenciamento de veículo ideologicamente falso com o fim de burlar a fiscalização policial. Então, para ele estava com um carro, crime de receptação, tinha receptado um carro, e ele fez uso de um documento falso, né? Nesse caso, não é homicídio, mas só para você entender como funciona. No caso que nós estamos vendo seria homicídio, mata a pessoa para assegurar a execução. Eu dei o exemplo primeiro lá do guarda-costas, mata o guarda-costas para assegurar a execução do sequestro. Esse aqui é um outro caso que não é homicídio, né, mas ele usou um documento falso para assegurar a execução lá de um carro, que ele estava levando um carro, né, para receptação. Mas não é caso de homicídio, nem deveria estar aqui essa jurisprudência. Assegurar a ocultação e impunidade. Então, nesse caso aqui, é uma jurisprudência do César Roberto Bittencourt, uma doutrina, desculpa, que diz assim: a finalidade do sujeito é destruir a prova de outro crime, ou evitar-lhe as consequências jurídico-penais. O sonegador mata o fiscal, que o surpreende. O falsário, com medo de ser delatado, mata o coparticipante. Então, duas pessoas são falsários, enfim, uma mata a outra, né, para que não seja delatado. Assegurar a vantagem de outro crime. Então, nesse caso aqui, ele mata uma pessoa para ficar com todo o dinheiro, por exemplo, num roubo a banco. Mata o comparsa. O inciso 6, pessoal. Feminicídio. Agora sim. Uma pergunta. Vocês conseguiram mais ou menos entender as qualificadoras ali? Tentei trazer jurisprudência para vocês conseguirem compreender o que cada uma quer dizer. São muitas qualificadoras. Até aqui está tranquilo para vocês? Positivo. Então, tá bem. Sim. Tá, então vamos falar do feminicídio. Eu vou ler aqui o Código Penal no feminicídio. É o inciso 6. Então, homicídio qualificado por feminicídio. Essa parte aqui é difícil, ela gera polêmica, então cuidem bem, tirem as dúvidas e a semana que vem me perguntem, depois de dar uma estudada. Diz assim o inciso 6. Feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Depois, parágrafo 2º A.
considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve. Quando é que é condição de sexo feminino? 1, violência doméstica ou familiar. Então, a violência dentro do lar ou dentro da própria família. E 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O sujeito despreza mulher, ele acha que é um ser inferior à condição de mulher e mata por isso. Por que que não é uma situação tranquila isso, feminicídio, pessoal? O feminicídio, ele foi considerado uma qualificadora objetiva pelos tribunais, pela doutrina do Guilherme de Souza Nutt, por exemplo. O que quer dizer isso? Quer dizer que matou a mulher. Se compreende que o sujeito mata ela porque ela é mulher, porque ela é mais fraca, porque o sujeito é preconceituoso, ou dentro da família, aí é tranquilo. Se for ambiente familiar ou doméstico, aí tá feminicídio sempre. O problema é quando é fora. Então, tem que fazer uma avaliação, me parece, contrário senso. Bom, matou uma mulher porque brigou com ela. Aí pode avaliar se foi pela condição de mulher ou não. É muito difícil, então, matar uma mulher e não ser considerado feminicídio, porque é uma qualificadora objetiva. Quase sempre matou a mulher se entende como feminicídio. Eu teria que demonstrar que ele matou a mulher porque brigou com ela, né? Porque é desafeto do filho, do pai dela, enfim, e acaba matando ela, ou foi matar outra pessoa e acabou matando ela, porque senão, normalmente, vai cair no feminicídio. Vamos dar uma olhada aqui nas jurisprudências, para vocês vão entender. Há uma observação, né? Esse feminicídio pode ser praticado tanto por homem quanto por mulher, né? O sujeito passivo tem já entendimento tranquilo que pode ser lésbicas, transexuais, travestis. A única coisa que ainda não incide é quando há casamento entre homens. Aí não incide a violência, o feminicídio. Então, uma decisão do STJ. Vamos fazer com bastante calma, porque isso aqui é complicado. O agravante discutiu com a vítima, sua ex-companheira. Bom, aqui a ex-companheira é tranquilo. Tentou tirar bens de dentro do imóvel da mesma. Ameaçou-a, ele desferiu um tapa no rosto e, posteriormente, no período noturno, ateou fogo em sua residência, o que demonstra o risco ao meio social. Tá. Então, isso aqui é feminicídio. Ele matou a ex-companheira. Aqui é tranquilo. Vamos para a próxima. Então, a ex-companheira do acusado, atingida por diversos golpes de faca, quando estava com o filho de 2 anos no colo, não vindo a óbito em decorrência da intervenção de seus familiares. Também tranquilo, ex-companheira, feminicídio. Próxima. Então, de madrugada, né, o denunciado e a vítima estavam na residência da genitora do denunciado, estavam bebendo, ingerindo bebida alcoólica, e em dado momento o casal iniciou uma briga, uma discussão. E o réu acabou, então, que matou com um tiro de fabricação de espingarda artesanal a vítima. Então, a questão de violência doméstica é feminicídio. Tranquilo também. Próxima. Bom, a vítima, né, uma mulher, foi esfaqueada pelo paciente, que entrou com habeas corpus, na via pública, que somente não lhe desferiu outros golpes porque ela conseguiu fugir e se esconder na residência de terceiros. Aqui foi considerado também feminicídio, né, e aqui não fica claro se havia violência doméstica ou familiar. Então, nesse caso, não está bem claro qual era a situação. Vamos para a próxima. Feminicídio. Agora, aqui é a questão que eu falei para vocês, do feminicídio ser considerado uma qualificadora objetiva. Diz o Guilherme de Souza Nutt, Lei 11.340,
contendo normas explicativas, programáticas e determinadas com o fim de tutelar, de maneira mais eficiente, a condição do sexo feminino. Em particular, essa palavra é importante, nos relacionamentos domésticos e familiares. O feminicídio é uma continuidade dessa tutela especial, considerando o homicídio qualificado e hediondo a conduta de matar a mulher, valendo-se de sua condição do sexo feminino. Vamos adiante, tem outras ainda que dão mais subsídios para essa questão de ser uma qualificadora objetiva. Outra do NUT. Feminicídio por razões do sexo feminino. Trata-se de qualificadora objetiva. Não é essa a motivação do homicídio. O agente não mata a mulher porque é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, motivos variados que podem ser torpes ou fúteis, podem inclusive ser moralmente relevantes, sendo no ambiente doméstico por motivo fútil, em virtude de uma banal discussão entre marido e esposa, incidindo duas qualificadoras, que é feminicídio, por ser mulher, né? E motivo fútil, pela discussão. Então, o que quer dizer que o feminicídio é uma qualificadora objetiva? Quer dizer que ele pode ser o sujeito que mata uma mulher, por razões de ser mulher, ou por violência doméstica familiar, ele pode ser duplamente punido por qualificadora duplamente, por homicídio duplamente qualificado. Que é o caso aqui, feminicídio e motivo fútil. A discussão era a seguinte, pessoal: se o feminicídio fosse considerado uma qualificadora subjetiva. O que é qualificadora subjetiva? Quando eu tenho que fazer um juízo de valor para saber se houve, de fato, um homicídio pela condição de ser mulher. Então, por exemplo, o motivo fútil. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem o que é motivo fútil? Ou vocês vão ter que avaliar os fatos e tentar entender se é um motivo fútil ou se é um motivo torpe? O que vocês acham? Isso é objetivo ou é subjetivo? Subjetivo. Subjetivo. Então, como o feminicídio foi considerado uma qualificadora objetiva, matou a mulher, quase sempre se entende que é por motivo dela ser mulher, vai ter que conseguir demonstrar que matou por outro motivo e não pela condição de mulher, né? Vai poder qualificar duplamente, triplamente. Se fosse o feminicídio ter que se verificar, fazer um juízo de valor, aí, nesse caso, não poderia ser duplamente qualificado, por exemplo, com motivo fútil, com motivo torpe, porque não pode ter duas qualificadoras subjetivas. Então, por isso que o feminicídio matou mulher, dificilmente escapa do feminicídio, porque é uma qualificadora objetiva. É o que o NUT acabei de ler aqui que o NUT falou. Vou repetir. Por razões de sexo feminino, que é uma das possibilidades do feminicídio, além lá da violência doméstica que nós vimos. Trata-se de qualificadora objetiva. Não é essa a motivação do homicídio. O agente não mata a mulher porque ela é mulher, mas o faz por ódio, por raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, motivos variados que podem ser torpes ou fúteis. Então, essa é a questão. Confunde, vou ser sincero com vocês. Então, no caso do feminicídio, é algo assim que não é muito fácil de fazer a avaliação, mas normalmente matou a mulher é feminicídio, por razões do sexo feminino, como o NUT coloca, como o STJ coloca. Tem autores que defendem que não é objetivo, que tem que ser subjetivo, justamente por isso, eu tenho que conseguir compreender se ele matou a mulher por razões de sexo feminino, por preconceito, por achar que é superior, mas o NUT e o STJ dizem que é objetivo. Se é objetivo, matou a mulher, normalmente vai ser feminicídio. Conseguiram compreender essa situação? Vou adiante, então.
Próximo, pessoal, o item 7, inciso 7 do parágrafo 2º. Vai qualificar o homicídio contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema. Bom, primeiro, até aqui, se o homicídio for praticado contra integrantes das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, também integrantes do sistema prisional, estadual, federal, né, da Força Nacional de Segurança, no exercício da função. Eu vou parar aqui, depois eu continuo. Se o homicídio for contra militares federais, né, 142, Forças Armadas, for contra os agentes de segurança pública, do 144, Polícia Federal, Estadual, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou, olha bem, ou em decorrência dela. Então, esse homicídio contra uma dessas figuras aqui se dá quando eles estão trabalhando, exercendo a função, ou se dá depois, em virtude do sujeito ser integrante desses órgãos de segurança. E ainda qualifica o homicídio se esse homicídio for praticado contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Então, mata essas pessoas que eu acabei de falar, das forças de segurança, em razão da função ou em decorrência da função, ou mata parentes, cônjuge, esposa ou parentes até 3º grau, consanguíneos até 3º grau. Também qualifica o homicídio. Tudo bem? Essa aí, tranquilo? Posso ir adiante? Então, vamos lá. E o próximo, o 8º, qualifica, né, o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Bom, a lista das armas de fogo de uso proibido ou restrito tem que ser observada lá pelo Estatuto do Desarmamento e os decretos em vigor. Então, quer dizer que se usar uma arma de fogo que o Estatuto e os seus decretos consideram como de uso restrito da polícia, do Exército, ou até que, enfim, armas compradas, né? Não estou dizendo que são furtadas da polícia, mas armas que são de uso restrito de policiais, de militares, ou que são proibidas de se usar fora dessas atividades de segurança, usar essa arma para praticar o homicídio, então é uma qualificadora do homicídio. Vamos ver aqui a questão do ciúme agora, pessoal. Quer perguntar, Leandro? Professor, queria, a respeito dessa última qualificadora aí, é uma norma penal em branco, é? Porque tem que ter a descrição do que é a arma proibida. Ela não diz qual é a arma proibida, né? Então é uma norma penal em branco que tem que se usar de uma lei ou de um decreto para conseguir aplicá-la. Tá certo o teu raciocínio, Leandro? Ok. Tá. Bom, próximo. Questão do ciúme, então, que eu falei para vocês. O feminicídio é um complicador, como eu mostrei para vocês, na questão de ser considerado como, em razão do sexo feminino, é uma questão, então, objetiva, uma qualificadora objetiva, é um complicador. E o ciúme também é um complicador. Eu falei para vocês que o ciúme pode ser considerado homicídio simples, pode ser considerado por motivo torpe e pode ser considerado homicídio por motivo fútil. Então, vamos ver algumas jurisprudências aqui. Primeiro, uma citação do Nutt. Configura a hipótese de homicídio privilegiado quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos, ódio, desejo, vingança, amor exacerbado, ciúme intenso, e foi injustamente provocado pela vítima. Momentos antes tira-lhe a vida. Então, nesse caso, por ciúmes, desde que a vítima tenha provocado, por exemplo, falou que o homem lá é realmente traído. Aí falou alguns impropérios, corno, sei lá o que mais. Então, no momento, assim, dessa exasperação, né, injustamente provocado, ele acaba matando a mulher, pode ser considerado, segundo o Guilherme de Souza Nutt, como homicídio privilegiado, lá no parágrafo 1º, né, do homicídio, do 121. Próxima, Roque de Brito Aires, uma outra citação.
Em verdade, excepcionalmente, não por si só, porém aliado a outros motivos ou circunstâncias na conduta criminosa, o ciúme pode configurar-se ou enquadrar-se tecnicamente como atenuante genérica, de motivo de relevância, de valor moral ou social. Isso aqui lá no artigo 64 e 65 do Código Penal, uma atenuante genérica. E mesmo em certos delitos, como minorativa penal, tornando a figura privilegiada. Então, o Brito Alves também diz que o ciúme pode considerar atenuante, que é aplicada na segunda fase do cálculo da pena, ou pode ser considerado lá como homicídio privilegiado. Outra do NUT, ciúme exclusiva e automaticamente não pode ser classificado como relevante valor moral social. Então, ele já está dizendo aqui que tem que observar se há uma injusta provocação. É isso que ele quer dizer para ser considerado como homicídio privilegiado. Tampouco como motivo fútil ou torpe. É preciso analisar o contexto. Então, aqui ele esclarece melhor, tem que analisar o contexto. O sujeito foi provocado injustamente no momento da ira, pode ser homicídio privilegiado. Não, ele pegou uma mensagem, por exemplo, não tinha nem certeza do que estava acontecendo, mata a mulher. Pode ser um motivo fútil, não seria um motivo para matar alguém. STJ. O STJ, então, tem um entendimento consolidado de que não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstâncias que, numa análise objetiva, se mostra viável, ao menos em tese, e de que cabe àquele mesmo Conselho decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme, assim como analisar o referido sentimento, no caso concreto, constitui motivo torpe, que qualifica o crime de homicídio. Que o STJ está dizendo que o Conselho de Sentença, né, o júri, que vai ter que decidir se o ciúme é caso de qualificadora ou não. Bom, o homicídio culposo. Nós temos alguns minutos ainda. Sobre as qualificadoras, tudo bem? Posso ir adiante? Professor, e aquele nosso TDE? Oi? Aquele nosso TDE lá. Ah, tem um TDE. Eu vou terminar aqui, faltam só 3 lâminas, e aí a gente vê lá o TDE. Perfeito. Então, o homicídio culposo, pessoal. O homicídio culposo é aquele, né? O artigo 18 do Código Penal, ele diz que todo o crime é doloso. Então, para ser culposo, ele tem que estar descrito no tipo penal que se pune por modalidade culposa. E o parágrafo 3º do Código Penal, do 121, diz que se pune homicídio culposo. Então, é aquele homicídio praticado por imprudência, negligência ou imperícia. O parágrafo, a primeira parte do parágrafo 4º, depois eu vou dar uma jurisprudência sobre homicídio culposo para vocês, acho que é semana que vem. Mas o parágrafo 4º, ele traz uma majorante no caso do homicídio culposo. O que ele diz na primeira parte do parágrafo 4º? Quem quer acompanhar no Código Penal pode acompanhar. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, por exemplo, o arquiteto constrói uma ponte, cai a ponte. Pode ser um homicídio culposo com esse aumento de pena. O médico que faz a cirurgia, a pessoa morre. Se for considerado que foi homicídio culposo e não um erro, poderá, então, haver esse aumento de pena. O agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Então, atropela alguém. Em tese, pode ser normalmente homicídio culposo, mas ele deixa de prestar socorro à vítima. Aumento de pena. Foge do local para evitar a prisão em flagrante. Aumento de pena. Essa mesma causa de aumento de pena para o homicídio doloso tem previsão na segunda parte desse mesmo parágrafo 4º, que diz assim: sendo o homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou se é praticada contra a pessoa maior de 60. Bom, os homicídios culposos, pessoal, normalmente são questões de profissionais, né?
alguém morre eletrocutado numa obra, alguém morre com acidente de veículo, mata, atropela alguém, né? Ou tem alguém dentro do carro e bate o carro, essa pessoa que está da carona morre. Então, são essas questões, assim, por imprudência, negligência ou imperícia, né? Que pode ocorrer, então, os homicídios culposos. O parágrafo 5º, pessoal, do homicídio é o perdão judicial. Tem uma súmula, a súmula 18, que diz assim: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. O que é isso? Esse caso do perdão judicial é quando o sujeito ele já é tão gravemente punido por ter matado uma pessoa, nos casos de homicídio culposo, tá? Que ele não merece uma pena. Por exemplo, a gente já vê seguidamente, o pai leva o filho dentro do carro todos os dias para a escola. Determinado dia ele não vai na escola, vai direto para o trabalho e esquece o filho dentro do carro e morre lá sem ar. Isso é um homicídio culposo. O juiz pode aplicar o perdão judicial nesse caso e não condenar o pai, porque a consequência já é gravíssima, né, para o pai, muito maior que qualquer pena. E também, aí, nesse caso, a sentença é declaratória, não vai servir para reincidência futuramente. Tudo bem isso do perdão judicial? É tranquilo, né? E aí, por fim, então, o parágrafo 6º, que é bem simplesinho, do Código Penal, do 121, a pena... Tá? Deixa eu pegar aqui que eu estou olhando errado. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Isso aqui é aquele caso que tem as milícias, lá no Rio de Janeiro, principalmente, eles executam serviço de segurança, né? Então, se eles matarem alguém a pretexto que estão cobrando o serviço de segurança, tem essa causa de aumento de pena. Deixa eu abrir aqui o TDE. Bom, pessoal, semana que vem... Bom, já falo com vocês. Só deixa eu abrir aqui o TDE e a gente já conversa para encerrar a aula. Vamos ver, então. TDE, aula 2, da semana passada. Pedro, por ciúmes, matou sua esposa. Afirmou em sua defesa que viu no celular da companheira uma mensagem marcando um encontro em um motel da cidade com um amigo da família. Inicialmente amarrou a esposa e logo após a matou com diversos tiros. Classifique a conduta sob o ponto de vista penal. Alguém colocou alguma coisa? Quer falar? Sim, professor. Pode ir. Professor, nesse caso do Pedro aí, eu coloquei da seguinte maneira, né, que nesse caso específico, a conduta poderia ser facilmente enquadrada no 121 caput do Código Penal, que dispõe a respeito do homicídio simples. Mas em virtude dessa discussão de âmbito doutrinário jurisprudencial, se o ciúme ele é uma qualificadora por motivo fútil, torpe, ou se é circunstância atenuante, eu sigo o entendimento do NUT, vai depender da circunstância, né? É aquela velha história da academia, é o depende. Então, no caso do Pedro, eu coloquei que ele estava sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, que é a atenuante genérica do 65, terceiro C do Código Penal.
que não se trata de hipótese subresumível ao 121 primeiro, homicídio privilegiado, porque ele não agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, por ter decorrido certo lapso temporal e circunstancial, até que o autor passasse a executar o crime. Ou seja, seria diferente se ele tivesse flagrado a traição e imediatamente após flagrar a traição, ele tivesse atirado na vítima, mas ele não procedeu assim, né? Ele fez todo um planejamento, porque ele viu ali no celular dela, depois ele agiu. Mas só que tem um detalhe nesse crime aí, né? Há uma causa qualificadora, sim, do meu ponto de vista, mas não por motivo fútil, torpe, né? É um fato objetivo, que é o quê? Ele se utilizou de um recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, que foi o quê? Ter amarrado a mulher, né? Ali ele impossibilitou a defesa dela e cometeu o crime de homicídio qualificado, tendo a pena ali de 12 a 30 anos. Uhum. Tá certo. A única coisa que a gente não pode discutir ali é o que tu falou, que é a questão do homicídio privilegiado. Não tem como, porque não está no exercício a questão de flagrar, injusta provocação, não tem. Flagrar com a esposa no motel, com outro. Então, essa é a única coisa que a gente não pode discutir, como tu falou aí no final. Agora, outras coisas a gente pode discutir. Por exemplo, isso aí é um feminicídio. Vamos ver aqui, artigo 121. Deixa eu achar aqui. Feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí vem lá o parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar. Esse aqui é o inciso 1, clássico, né? Esse é um feminicídio pelo parágrafo 2º-A, inciso 1. Nem precisamos falar no menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, é feminicídio. E a segunda parte que a gente pode discutir, quer dizer, nem pode discutir, tu também pegou bem, que é o recurso que dificultou e impossibilitou a defesa, isso já está qualificado. A única coisa que a gente pode discutir, Leandro, Stephanie, que está aqui com a câmera aberta me acompanhando, é a questão do motivo fútil ou torpe. Pode ser considerado fútil ou torpe, né? Torpe é um motivo repugnante. Matar alguém porque viu uma mensagem marcando o encontro poderia ser um motivo repugnante, ou um motivo, assim, muito banal para matar a pessoa, né? Essa discussão pode ser feita. Me parece que poderia ser motivo fútil. Mas o que é certo qualifica pelo recurso que dificultou e impossibilitou a defesa e é feminicídio. Isso está certo. O resto aí é discutível, depende da interpretação de cada um. Mas pode ser fútil. Certo? Então, tá. Alguém tem alguma dúvida nesse caso? Bom, pessoal, então deixa eu falar um negócio para vocês. Ó. Amanhã eu vou arrumar o computador, eu ver o que deu aqui, que eu não consegui passar a lâmpada para ir rabiscando, que fica melhor para vocês entenderem. E essa parte do computador, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Acho que é isso. Enfim, eu tinha outra coisa para falar, acabei esquecendo agora pela conversa. Ah, tá, eu me lembrei. Deixa eu tirar aqui a gravação. O que a gente vai fazer, pessoal? Nem interromper a gravação.